Questão 31 da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre o domínio da função f de x igual a x mais 4 dividido por x ao quadrado menos 9. Então, para encontrar o domínio, eu faço da seguinte forma. Eu pego o conjunto mais amplo possível que pode ser admitido por aquela estrutura algébrica. Então, eu vejo que aqui poderia ser o conjunto dos números reais. É um quociente entre funções polinomiais. Então, eu vou pegar o conjunto mais amplo possível, que eu tenho interesse que o domínio seja o mais amplo possível. Então, pego o conjunto dos números reais menos as limitações devido às condições de existência. E essas condições de existência são em relação à operação que é feita aqui. Então, aqui eu tenho um quociente. Esse quociente não pode ter denominador zero. Se fosse uma raiz quadrada, ou uma raiz de índice par, o radicando não poderia ser negativo. E assim eu tenho algumas condições de existência. Então, eu tenho que olhar para a função e verificar todas as condições de existência que ela tem, verificar quais são os conjuntos em que ela não pode existir, e depois eu faço essa operação aqui. Então, vamos lá. Aqui no numerador não tem nenhum problema. Então, x pode assumir qualquer valor para o numerador. No denominador tem um problema, porque se o x assumir algum valor que seja igual a 9, aqui vai dar 9 menos 9, 0. Então, esse valor é proibido aqui para o domínio da função. Então, eu olho que isso daqui é do tipo 1 sobre A. É o possível problema. Então, eu escrevo que não existe 1 sobre A para A igual a 0. Então, se o A for 0, essa operação aqui não existe. 1 dividido por 0. Ou qualquer coisa aqui dividido por 0. Sendo assim, eu vou procurar o A, no meu caso aqui, é o x ao quadrado menos 9. É o que está no denominador. Então, se eu tenho A igual a 0 como o que não pode acontecer, então eu vou pegar isso daqui igualar a 0. Então, x ao quadrado menos 9 igual a 0. E aqui eu vou encontrar o valor de x para o qual não existe 1 sobre A. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Quando eu desenvolvo isso, eu encontro x igual a mais ou menos 3. Isso equivale a dizer que o x pertence a um conjunto, que esse conjunto só tem dois elementos, que é o menos 3 e o 3. E eu preciso lembrar de onde eu vim aqui. Não existe 1 sobre A, de forma que o A é x ao quadrado menos 9. Então, não existe 1 sobre x ao quadrado menos 9 para o x pertencente a esse conjunto. Foi isso que eu escrevi aqui. Então, eu não tenho outras limitações para me preocupar, só essa. Então, agora que eu já achei o conjunto em que, se eu analisar a função nesse conjunto vai dar um problema, eu preciso retirar esse conjunto aqui do conjunto dos números reais para obter o domínio. Então, eu chego e escrevo dessa forma. Então, R menos as limitações é aquele conjunto lá, menos 3 e 3. Não é o intervalo de menos 3 a 3. É o conjunto que tem dois elementos, menos 3 e 3. Então, eu escrevo dessa forma, isso daqui já é o domínio da função. Porque não tem como eu melhorar aqui essa operação entre conjuntos. Mas eu também posso escrever de outra forma, como uma lei de formação. Então, o domínio da função f é igual a x pertence aos reais, tal que x é diferente de 3 e, isso aqui significa i, x é diferente de menos 3. Então, são essas duas formas que eu tenho para escrever o domínio da função. Então, é assim que a gente analisa, obtém o domínio de uma função. Feito o que foi pedido, a questão fica resolvida.